Você vai ouvir agora depoimentos de quem já adquiriu as nossas apostilas. Olá, abençoados, meu nome é Elza, adquiri a apostila e chegou ontem. Eu já estou desfrutando de temas muito bem explicados e com muitas referências bíblicas. Isso vai nos dando bases e argumentos irrefutáveis. Agora sim me sinto mais preparada. Quando o irmão André Pimentel falou da próxima geração, que deveríamos deixar um legado, pensei nos meus netos e resolvi adquirir e não me arrependo. Quer um conselho? Adquira a sua também. Não perca tempo, adquira já. Entre em contato pelo nosso WhatsApp 21 97987 4668. Olá, abençoados, graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura, sejam todos bem-vindos. Vamos aí, abençoados, marcando, vamos se inscrevendo no nosso canal. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, olha, meu querido, você não sabe o que você está perdendo. Muitas coisas virão por aí, principalmente nesse ano de 2023, que vai ser o ano que nós vamos usar bastante o Evangelho da Graça para as nossas vidas e para a vida também do nosso próximo, daquele a quem nós amamos, e é por causa deles que nós estamos aqui, não é verdade? Então se inscreve no nosso canal, toque o sininho para que o YouTube te avise. Se você amar essa mensagem, compartilhe, comentem e já deixem o seu like, tá bom, queridos? Bom, meus irmãos, deixa eu falar aqui uma coisa para vocês. Nós somos um canal que nós estamos aqui no YouTube desde 2017. Então nós tivemos já vários, nós temos hoje acho que aproximadamente quase 1000 vídeos já colocados aqui no YouTube. Então tem muitos vídeos nossos que lá no começo a gente tinha uma posição, a gente tinha um posicionamento sobre graça. E conforme eu venho falando para vocês que graça é algo que é vivo e eficaz e a gente vive a cada dia o Senhor vai nos revelando, vai nos transformando. A gente nota, né, a transformação. Eu tive hoje a oportunidade de ver alguns vídeos antigos, falei, caramba, olha, isso aí tá cheio de rudimentos. Aí você me pergunta assim, mas André, por que você não tira? Eu não tiro porque, para mostrar justamente isso, né? Porque graça é isso, graça é posicionamento e reposicionamento a todo instante, né? Não é, as pessoas falam assim, Jesus já veio e agora tudo acabou. Não, tudo acabou não. Tudo se renova a cada dia, o viver é mais intenso, ou não é verdade? Então, quando você ouve a gente falar sobre a vinda de Jesus, às vezes a gente pega certos trechos, né? E os abençoados que vêm nesse canal, talvez a primeira vez, se você é a primeira vez que você está vindo, seja bem-vindo. Isso é para informar vocês que nosso canal é bem completo, né? Nós temos vários textos que nós abordamos a vinda de Cristo sobre vários aspectos, né? Tanto no Antigo Testamento, desde lá de Adão, né? Já teve mensagens aqui que eu desde lá de Adão venho falando sobre a vinda de Jesus. E a vinda de Jesus, conforme eu falo, não é algo novo, não é algo que começou com o nascimento do Senhor. É algo que já começou quando Adão ali, né? Ele teve aquele retrocesso e esse retrocesso custou caro a muita gente. Então, desde quando Adão caiu, começou o projeto salvífico de Deus, né? E hoje nós fazemos parte desse projeto. É como se hoje nós estivéssemos na segunda e última parte, né, dessa história de Deus conosco. E a palavra diz que será eterna. Então, às vezes as pessoas também não entendem, se Jesus veio porque existe o mal. É porque quando você pensa no mal, a primeira coisa que lhe vem à mente é o diabo, né? É um ser que a religião criou, né? E que mede forças com Deus, ou seja, o bem e o mal. É uma doutrina até que foi é uma doutrina que ela foi injetada aí depois ali um pouquinho da segunda era cristã, né? O bem e o mal, porque até hoje dentro do judaísmo moderno, né, vamos dizer assim, muitos ainda não têm essa ideia de bem ou mal como dois seres. Não existe isso dentro do judaísmo, tá legal? Não existe só um Deus responsável por todas as coisas. E nós temos dito que o mal é uma aplicação de Deus para a correção, assim nós entendemos. Agora, o mal é mal, né? Da mesma forma também a questão pecado. Então tudo é um completo, né? Nós hoje temos quase 1000 vídeos para que você veja, reveja, procure por tema, né? Antes de você colocar às vezes algum comentário aí, deixa eu ver se ele já falou sobre isso, né? Porque às vezes você fala assim, mas e o mal? Né? E como é que fica novos céus e nova terra? Que negócio é esse? Eu não vejo nada de novo, eu vejo o mundo de mal a pior, né? Assim que as pessoas falam. Então isso é somente uma dica
para você aí que frequenta o nosso canal, que está há pouco tempo conosco, saiba que nós temos uma história. Eu tenho várias playlists de vários assuntos. Tem playlist sobre o diabo, eu tenho playlist sobre o inferno, tem playlist sobre o pecado, a questão da ceia, a questão da vinda do Senhor, né? Porque é um assunto que o Senhor vem nos revelando aí nesses últimos tempos. E hoje nós vamos prosseguindo aí na questão da carta, né, dos apóstolos, quando eles receberam a incumbência de avisar aquele povo que faltava pouco tempo para ele vir, né? Como Jesus falou, o tempo de uma geração, a geração de Jesus, a geração de Yahshua, os contemporâneos de Jesus teriam que ser alertados, né? Tanto que Yahshua designou os discípulos dele que andaram com ele em vida aos judeus, aos israelitas, né? E Paulo foi para os gentios e foi ali pregar a vinda do Senhor, e que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Estamos aí entendidos? Vamos falar um pouquinho do nosso livro. Abençoado, eu não só tenho playlist aqui sobre a questão do inferno, como eu também tenho um livro onde eu apresento esse livro em duas partes. Atenção no que eu vou falar, duas partes. A primeira parte eu trato de como a evolução histórica da palavra inferno, né, depois da Bíblia fechada, ou seja, dentro do cristianismo tradicional, né, dentro do sistema religioso, como eles começaram a criar esse inferno que é fora da Bíblia. Porque a Bíblia não fala que o inferno é um local, é um lago de fogo, onde o fogo nunca apaga, o verme nunca morre, tá? Não é. Isso é um anacronismo bíblico, tá bom, abençoado? Não é isso, tá? Então esse livro fala sobre essa história. Vocês vão ver que vários concílios que foi realizado ao longo dos anos veio mudando, modificando o pensamento sobre a palavra inferno. E na Bíblia eu mostro, na segunda parte eu trato do tema bíblico dentro da Bíblia. Eu vou mostrar para vocês que a palavra inferno não é nada disso que vocês estão pensando. A palavra inferno quer dizer sepultura. Uso vários versículos. Quem já adquiriu esse livro sabe do que eu estou falando, tá? Então se você deseja aí conhecimento para a sua vida, entre em contato conosco hoje mesmo, né? Através do nosso WhatsApp que tá aparecendo aí para vocês, tá bom? De igual posse, né? Também as nossas apostilas, em que eu venho trazendo. Essa apostila que nasceu do coração dos próprios irmãos, né? Eles sempre me cobravam, André, poxa, por que você não deixa escrito aí as suas mensagens, né? Coloca as suas mensagens aí para que a gente venha a ter contato com ela. Eu gosto mais das coisas escritas, né? Aí eu falei assim, por que não fazer uma apostila para eles, né? E aí surgiu essa ideia. E essa ideia, com certeza, ela ganhou outros ares. E que hoje eu realmente entendo ser uma coisa de Deus. Por quê? Porque nós estamos neste mundo para deixarmos algo. Deus nos revelou para que nós deixemos algo para a próxima geração. Algo como livros, como músicas, né, como canais iguais a este. Imagina o irmão lá na frente, daqui a 20 anos, quando abrir um canal em graça, vai explodir, porque todo mundo hoje já conhece a graça, já está bem sedimentada. Então essa é a ideia, né? Então a gente pensa muito no nosso próprio umbigo, né? A gente não pensa às vezes na nossa posteridade. A gente acha que nunca vamos ter um tataraneto, talvez a gente não veja, mas a gente vai ter. E aí, o que você vai deixar para ele? Não é verdade? Então, pensando nisso, meus queridos, nós criamos aí essa apostila, que hoje nós temos 4 apostilas, já está vindo mais 4 aí, tá bom, abençoados? Tremendos temas, tá? São 4 apostilas, e em cada apostila tem 10 temas, no qual você vai ter referências bíblicas, você vai ter comentários, né? Você vai ter o esboço, né, para você aí que ensina, né, porque nós estamos ensinando a todo momento. Às vezes numa conversa que a gente tem na rua, na fila do supermercado, a gente está ensinando, abençoando, impressionando e também aprendendo, não é verdade? Claro, essa via tem 2 mãos, senão se torna uma ignorância até. Então eu, por exemplo, absorvo muito principalmente dos abençoados do sistema religioso quando eu converso com eles. Eu absorvo coisas boas deles, né? Eles não têm somente aquilo ali que a gente às vezes fala aqui, né? Expressa aqui, eles estão sendo enganados. Então a nossa função é mostrar isso. Mas nós estamos ensinando o tempo todo, meus queridos, o tempo inteiro. Então na fila do ônibus, na fila do supermercado, comprando lá no açougue com o açougueiro, né? Enfim, todos os momentos, dentro de casa, né? Todo momento que a gente senta com os nossos filhos, nossos netos. E é gostoso, né, queridos? A gente bater um papo. E principalmente quando a gente tem base. Porque senão fica parecendo, sabe o quê? E meu avô tá falando besteira. E meu pai caducou.
Não é? Porque nós temos que ter base. Nós precisamos falar consciente daquilo que nós estamos falando, igual a abençoada, esqueci o nome dela aqui, deixa eu pegar aqui. A abençoada Sônia, desculpa, Sônia, a Sônia de Feira de Santana. Ela falou comigo hoje que tem um presbítero lá que sempre manda para ela, perguntando algumas coisas sobre a vinda de Jesus, né? E ela adquiriu a apostila, e ela pegou uns versículos lá que eu tenho, que tipo assim, é fatal, né, abençoado? É você mandar isso aí pro pessoal do sistema religioso, vai quebrar eles na emenda. Então ela só mandou, se não me engano, não sei se foi 10, né, Sônia? Não tô lembrado. Mas sei que é um total de, não sei, são 78 versículos que eu trouxe uma mensagem falando sobre isso e tem nessas apostilas. Então quando você mostra isso, ó, abençoado, é batata quebrar na emenda, você tá com base. As pessoas vão parar para te ouvir, porque você tem base, você é um sábio falando, que sabe onde está escrito, por que está escrito, para quem foi escrito, em que o contexto foi escrito. Então isso tudo é o quê? A gente se aperfeiçoando. Então essas apostilas é muito importante. Por isso que eu precisei ser tocado para isso. Porque eu no começo achei, não acho muito legal esse negócio de apostila. O povo já fala, né? Imagina, o povo já fala do livro. O que não vai falar da apostila? Mas ó, tô nem aí, abençoado. Tô nem aí pros carroça vazias. Sabe por que carroça vazia? É porque só faz barulho e é vazio. Entendeu, abençoado? Então, se você aí deseja adquirir, tá? Se você também não deseja, não quer, amém, meu irmão, glória a Deus. Por isso, né? Tem pessoas que realmente não querem fazer o quê? Né? Não quer, né, abençoado? Amém. Às vezes o abençoado é revelado de outra maneira. A gente tem que respeitar isso. Mas também respeitar aqueles que querem adquirir. É somente isso que eu falo. Nós precisamos nos respeitar, né? Tá bom, queridos? Então tá aí o recado, é só entrar em contato comigo agora mesmo. Deixa eu passar aqui mais uma vez para vocês. Agora sim estamos preparados, chega de blá 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 e vamos à mensagem de hoje. E nós estamos aqui, abençoados, na terceira parte desta série, né, onde nós estamos vendo as referências, né, sobre a vinda de Cristo nas cartas dos apóstolos, as cartas apostólicas. E pelo que temos visto, né, vimos até agora Tessalonicenses, que foi a primeira parte, vimos também em Coríntios, e todas as vezes que Paulo cita a vinda de Yahushua, além de se incluir e incluírem aqueles que leriam as suas cartas, ele faz declarações importantes. Por exemplo, quanto ao tempo muito próximo da parousa. Ele diz, olha, está muito próximo. Um outro exemplo é que ele falou lá em Coríntios, isso está na segunda parte, se você não viu, veja. Ele fala lá em Coríntios que para os irmãos casados era melhor que eles agissem como se não fossem casados. Ou seja, que disfarçassem que não tivesse esposa. Tamanho era essa inclusão naqueles dias. Aí hoje, descontextualizado, está o sistema religioso, né? Que não deu ouvidos ao apóstolo, não entendeu a vinda de Jesus, transformou a vinda de Jesus num circo que nunca vai acontecer, e as pessoas lá dentro casam e dão-se em casamento. E depois ainda vem eles defenderem esses lugares, que estão mais perdidos do que cego em tiroteio. Nós vimos até mesmo sobre a ceia, né? E foi determinado um tempo para ela, que seria o quê? Até que o Senhor viesse. E quanto mais ia se aproximando o ano 70, né, que foi a fatídica era ou época que caiu o templo, que Jerusalém foi exterminado, né, e mais de 2 milhões de judeus foram mortos ao longo daquele tempo, né, como é o caso que nós estamos abordando. Então, quanto mais ia se aproximando esse tempo, ou foi se aproximando esse tempo, nós notamos a dramaticidade dos escritos, como é o caso que vamos ver nesta mensagem, onde vamos abordar duas cartas, queridos. Vamos abordar Romanos e Filipenses, tá bom? Então, se você não viu a primeira, se você não viu a segunda, tá? A primeira que foi de Tessalonicenses, a segunda que foi de Coríntios, eu estarei deixando nas descrições deste vídeo, tá? Aqui deste vídeo, aí nas descrições, a playlist completa desses estudos, tá bom, meus amados? É por isso que eu falo, meus queridos, vem pra graça que eu vou te explicar. Então, meus irmãos, nós vimos que a carta de Paulo aos Tessalonicenses foi escrita ali entre os anos 52 e 53 da linha do tempo.
Depois, na segunda parte, nós vimos que Tessalonicenses, a carta de Paulo aos Tessalonicenses, foi escrita por volta do ano 57 depois de Cristo. Quer dizer, a carta aos Coríntios, desculpa, por volta do ano 57 depois de Cristo. E a carta de Romanos, que nós vamos abordar agora, ela foi escrita ali por volta do ano 58, ou seja, um ano depois. Então, nesta sequência temporal que nós estamos seguindo, nós vemos Paulo ensinando que a glória de Cristo logo seria revelada. Vamos lá, Romanos capítulo 8, versículo 18. Romanos capítulo 8, versículo 18 diz o texto: considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde. Atenção para essa palavra aí, né? Essa palavra mais tarde, vamos dizer, uma frase, né? Ela quer dizer melô, ou meló, em grego. Eu vou explicar para vocês. Então, neste verso, nós estamos vendo que Paulo usa uma palavra chamada revelará mais tarde, olha só, como se fosse de manhã, né? O evento que aconteceria mais tarde. É a mesma coisa você falar que horas que vai começar lá o vídeo lá do André no YouTube. Logo mais à tarde. Irmãos, isso te daria ideia que esse vídeo seria daqui a 2000 anos? Claro que não, né, queridos? E essa palavra também grega, ela foi a mesma usada em Lucas capítulo 19, que eu vou botar para vocês aí. Quando Iaúshua estava vivo, contou uma parábola, a parábola dos 10 servos. Lembra dessa parábola? Que foi dada a ele talentos, e o Senhor que deu os talentos pediu para que eles fossem negociar esses talentos. Vamos ler, abençoado. Ele usou essa mesma palavra? Lucas capítulo 19, versículo 11. E está aí o texto para vocês. E ouvindo eles estas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém. E cuidavam que logo, aí estava esse que logo, ou logo, é a palavra meló, tá? Se havia de manifestar o reino de Deus. E quando essa palavra, meus amados irmãos, é utilizada em um texto, tá? No grego, ela não pode, atenção no que eu vou falar, ela não pode ser usada para um tempo longo, e sim um tempo muito demasiadamente curto. Meus queridos, olha só, deixa eu voltar aqui comigo. Atenção no que eu vou falar. Olha, a língua grega, tá? A língua grega é uma língua muito rica, tá? É uma língua, se comparada ao português, a língua portuguesa fica pobre, né? Por exemplo, para a palavra amor, nós só temos a palavra amor para definir amor. Mas existe quantos tipos de amor? Existe amor de mãe, né? Amor de família, amor para sua esposa, amor pelos seus filhos. Então você precisa de um complemento para a palavra amor, isso torna pobre, né? No caso, em comparação ao grego. Já o grego, para a palavra amor, ela tem 3 definições, que é o ágape, amor a Deus, eros, amor a uma mulher, e o amor de Deus para nós, ágape, né? E tem um outro tipo também que me fugiu aqui, tá? Essa ideia. Mas existem 3 palavras para se definir o amor, e é bem completo, na verdade, em relação à língua portuguesa. Então é por isso que eu falo para vocês que essa palavra meló, ela não pode, em nenhum aspecto, se você usar essa palavra, ela não pode indicar um tempo muito longo. Ela tem que ser um tempo curto. Ela tem que ser. Pronto, acabou. Isso é o grego, não sou eu que estou falando, não. Tá bom? Mas vamos ver aí o que significa essa palavra, né? Meló. Tá ali. Meló em grego quer dizer isso aqui, olha. A palavra está aparecendo para vocês. Ela é parte do discurso, é um verbo. A definição é estar prestes a. O uso dela, estou prestes a acontecer. Ou seja, não há possibilidades de jogar, por exemplo, textos que se referem a parousia, principalmente no que tange ali Romanos, e a muitas delas que nós estamos vendo aos dias de hoje. Então, meus amados irmãos, essa glória é o novo de Deus. Seria o passar do império das trevas, a lei que o povo vivia, né? Seria o passar desse império das trevas para o reino do Filho do seu amor, que é a graça. O apóstolo afirma que já era a hora de seus leitores acordarem do sono. Paulo usa essa expressão.
porque a salvação estava agora mais perto deles do que quando abraçaram a fé cristã. Eu vou mostrar um versículo daqui a pouco para vocês, mas deixa eu voltar aqui com a minha imagem, para que vocês possam entender essa parte, tá bom? Então a salvação, ela estava perto, muito perto, mais perto do que quando eles ouviram a primeira vez o evangelho e abraçaram a fé cristã, isso o povo de Roma. Inclusive neste versículo que eu vou mostrar para vocês, eu tenho um estudo aqui no canal, onde eu traço um paralelo desse versículo com a parábola das 10 virgens. Conhece a parábola das 10 virgens, né? Porque as 10 virgens, elas tinham que estar vigiando e acordadas e com a lâmpada acesa. Ou seja, Jesus também incluiu aquelas pessoas que ouviram essa parábola no tempo que Yahshua estava vivo, que elas participariam daquele momento. E aqui também, quando Paulo escreve isso, é uma das glórias que iria ser revelada por Cristo em sua vinda. Agora, muita atenção nestes 2 versículos, que incrível, meus queridos. Presta atenção, Romanos capítulo 13, versículo 11 e 12, acompanhem o texto que diz: tudo isso é ainda mais urgente, olha aí, atenção nas palavras em letras maiúsculas, porque vocês sabem como é tarde. O tempo está se esgotando. Despertem, pois nossa salvação está mais próxima agora do que quando cremos no início. A noite está quase acabando e logo vem o dia. Portanto, deixem de lado as obras das trevas, como se fossem roupas sujas, e vista a armadura da luz. Olha só que coisa incrível que Paulo escreve, vocês estão notando? Como um escrito destes, que nós acabamos de ler, que está aí para vocês, não pode ser desconsiderado, não pode, querido. Ou então considerar, né, como os teólogos do sistema religioso afirmam, que Paulo tinha que dar dramaticidade a isso. Eles falam assim, não, porque Paulo tinha que dar dramaticidade, porque aqueles irmãos tinham que manter, né, tinham que se manter ligado, porque ninguém sabia o dia e a hora. Irmãos, isso é uma desculpa esfarrapada do sistema religioso. Então, se nós olharmos para dentro hoje desses lugares, é uma bagunça. Sim ou não? Eles estão preocupados com a vinda de Jesus? Você aí que está assistindo, ouvindo, seja sincero. Você que é do sistema religioso ainda, você ouve mensagens aí falando sobre a vinda de Jesus? Eu não ouço. Então essa é uma desculpa muito da braba do sistema religioso, para colocar as pessoas em total descompasso com as escrituras. É isso que eles fazem. Sabe por que nós não podemos pensar que este versículo ele se refere aos dias de hoje? Sabe por quê, abençoado? Eu vou colocar aqui uma sequência para vocês. Tá? Primeiro, atenção. Primeiro, por que esses textos aí não pode ser interpretado para os dias de hoje? Primeiro, tá aí. A segunda vinda de Cristo não é uma história que começa no nascimento de Yahshua. Tudo o que ele fez em vida foi para que se cumprisse o que dizia a lei e os profetas. Ou seja, a história do Messias prometido e a sua vinda está tudo contado aonde? No Velho Testamento. Uma das razões que nós não podemos desligar desse contexto daí bíblico e atravessar 2000 anos, tá? Segundo, vamos para o segundo aí, por que nós não podemos interpretar como se para os dias de hoje? Segundo, atenção, quando ele afirma que viria no tempo de uma geração, quando Jesus afirmou isso, ele definiu muito bem que geração seria aquela. Porque a vinda de Cristo para o povo de Israel seria para julgamento e condenação, desde que se arrependesse. Então era necessário o arrependimento. Então essa é a história que nós estamos contando. E não tem como você desconsiderar isto. Terceiro, atenção, terceira hipótese, ou que não existe hipótese de trazer isso para os dias de hoje. Terceiro, quando Yahshua disse que seria para aquela geração e que todos os seus contemporâneos passariam por estes momentos, o que fizeram os apóstolos? Eles não poderiam ter outra expectativa, a não ser o quê? Que isso se daria no prazo máximo de 40 anos. O tempo de uma geração de Israel daqueles dias.
Agora o quarto, queridos. O quarto, porque nós não podemos entender a vinda de Jesus para os dias de hoje. E o texto que nós estamos estudando agora, de Romanos, não está solto no tempo e espaço. Ele pertence a um tempo. Ele pertence a uma profecia judaica, rígida e cheia de contexto. Por isso. Por esses 4 motivos. E claro que tem muito mais. Sabe qual é o maior problema do sistema religioso? É não querer entender isto como uma causa judaica. Pois o fim da era mosaica. O tempo do presente daquele momento estava acabando e estava entrando no mundo a graça eterna, o porvir. E hoje nós estamos em quê, abençoados? Estamos no tempo presente ou no porvir? Claro que nós estamos no porvir, dentro do contexto bíblico. A era é presente, né? Claro, a era que nós vivemos é presente. Mas dentro do contexto bíblico, nós estamos no porvir. Porque nós estamos depois da vinda de Jesus. Por isso que Paulo usa essas palavras, que a noite estava muito avançada e o dia já estava próximo. Lá em Romanos, capítulo 16, Paulo diz que em breve Deus esmagará Satanás, tá? Eu vou mostrar esse versículo daqui a pouco para vocês aí. Amados, Satanás, dentro do contexto bíblico, é uma oposição, tá? Não é um ser espiritual como o cristianismo tradicional afirma. Eu tenho vários vídeos aqui, tá? Onde eu apresentei... olha só, para você ter uma ideia da playlist que nós temos aqui, riquíssima, eu peguei todas as vezes que aparece a palavra diabo e Satanás na Bíblia e eu trouxe uma mensagem. Vai lá e veja para você entender isso que eu estou falando. E o que era a oposição nestes dias para se entrar no reino de Deus? O que se opunha para que os irmãos tivessem acesso ao reino de Deus? Toda a legislação judaica, incluindo templo, Torá, costumes, o próprio povo que se tornou anátema, o povo de Israel para Deus. Tanto que há profecias que Deus falava, eu não vou mais perdoar vocês, eu quero destruir vocês. O Senhor fala isso em profecia, para eles. Agora vamos ler, abençoados, Romanos capítulo 16, versículo 20. Diz o texto: em breve o Deus de paz esmagará Satanás sobre os pés de vocês. Que a graça de nosso Senhor Jesus seja com vocês. Porque enquanto a lei... Amados, olha só, presta atenção. Porque enquanto a lei tivesse de pé, o reino não entraria no mundo. Enquanto o templo estivesse de pé, o reino não entraria no mundo. Enquanto o pecado estivesse vivo e a força do pecado era a lei, o reino não entraria no mundo. Então, depois dessa afirmação, quem não tem os olhos iluminados já saiu desse canal, queridos, com certeza. Só em eles terem ouvido que Satanás é a oposição, e neste caso aí era todo o contexto judaico, as pessoas já saíram desse canal, porque Satanás, na mente delas, é um ser espiritual e elas não suportam esse discurso. Agora vamos a Filipenses finalmente, né? E o último livro que nós vamos analisar aqui. O tempo vai avançando, né? Estávamos lá no ano 58 da primeira era cristã. Vamos dar um salto agora para o ano 62, que foi o ano em que foi escrita a carta de Paulo aos Filipenses. E agora estamos mais próximo ainda do dia do juízo final para Israel. Faltavam 8 anos para que o templo viesse abaixo, para que fosse destruída a cidade de Jerusalém. Essa carta de Filipenses, ela tem várias referências ao dia de Jesus Cristo. O apóstolo anunciava novamente que o Senhor está próximo. Vamos ver Filipenses capítulo 4, versículo 5. Filipenses capítulo 4, versículo 5 diz: que todos vejam que vocês são amáveis em tudo o que fazem. Lembre-se de que o Senhor virá em breve. Logo, a atmosfera que cercavam aqueles que ouviam os apóstolos era que algo iria acontecer naqueles dias. E já estava acontecendo. Já havia rumores de guerra, já havia várias pequenas guerras, conflitos acontecendo no mundo daqueles dias. O mundo romano, meus queridos, estava o quê? Estava em polvorosa. Muitas colônias que eram dominadas
por Israel, inclusive, por Roma, inclusive Israel, já estavam insurgindo contra Roma. Naquele período já estava começando a acontecer. Havia fome espalhada pelo mundo. Quando eu falo mundo, meus queridos, é o mundo daqueles dias, tá bom? Que você se acostume a isso. É muito importante você saber isso. Quando a Bíblia fala de mundo, ela não fala do mundo, ela fala sim de mundo cosmos, dependendo do seu contexto, tá legal? Dependendo do original que está escrito. Então você tem que entender também o de original, por isso que é importante você ter base para falar. Então já havia fome espalhada pelo mundo, tinha muitas atrocidades contra a população acontecendo. Se vocês assistirem a qualquer filme ou série dessa época que retrata o Império Romano, vocês vão ver isso acontecer. É só vocês verem. Principalmente se for uma série séria, né? Uma série ou um filme sério. Porque é uma verdade. E os apóstolos que receberam do Senhor essa incumbência, né, essa missão, eles tinham o quê? Um objetivo muito claro em seus discursos. Por isso que diziam, né, o Senhor está ali no amanhecer, ou então o Senhor virá à tarde, porque agora é de manhã, ou então é de noite, já vai amanhecer, o Senhor virá. Agora, muitos hoje, ao analisarem estes textos friamente, olhando para o futuro, que nós estamos hoje, né, de hoje para o futuro, não faz ideia do que eles ali daquele tempo estavam passando. Porque a própria igreja hoje, o tradicionalismo religioso, ela parece que esconde, oculta esse momento que vivia aqueles irmãos. Era a morte em pessoa, meus queridos. Era isso que os irmãos ali estavam vivendo. E aí entravam com o discurso dos discípulos, dos apóstolos, o que eles iriam pensar? Que seria para 2000 anos? Claro que não. Ah, André, para criar expectativa. Não, senhor. Isso é o que você pensa. A morte espreitava em cada caminho do mundo daqueles dias. Esse era o dia da vingança de Deus. Veja o que Paulo escreveu aí mesmo em Filipenses, meus irmãos. Vamos ver esse texto aqui, tá? Está aqui, Filipenses capítulo 3, versículo 15 ao 25. E diz aí: todos nós que alcançamos a maturidade devemos concordar quanto a essas coisas. Paulo está orientando ao povo para a vinda de Yahshua, tá? Se discordam em algum ponto, confio que Deus o esclarecerá para vocês. Contudo, devemos prosseguir de maneira coerente com o que já alcançamos. Deixa eu ver se já... Com o que já alcançamos. Irmãos, sejam meus imitadores e aprendam com aqueles que seguem nosso exemplo. Vai continuar aí, tá bom, querido? Tá aí a segunda parte. Pois, como lhes disse muitas vezes, e o digo novamente com lágrima nos olhos, olha o tamanho da dramaticidade de Paulo. Há muitos cuja conduta mostra que são, na verdade, inimigos da cruz de Cristo. Estão rumando para a destruição. O Deus deles é o seu próprio apetite, ou seja, algumas versões traz ventre, né? Vangloriam-se de coisas vergonhosas e pensam apenas na vida terrena. Terminando agora. Só que eu não botei aqui. Deixa eu ver se dá para dar uma iluminadinha aqui rapidinho, que a gente entenda melhor o que está escrito. Tá aí. Nossa cidadania, no entanto, vem do céu, e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele tomará nosso frágil corpo mortal e o transformará num corpo glorioso, como o dele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas a seu domínio. Essa era a promessa para os irmãos que viveram naqueles dias tenebrosos, dias de tremenda ignorância. E Yahshua falou o quê? Ai das grávidas, não é verdade? Olha o tamanho da dramaticidade que Jesus usa para alertar o povo. Paulo disse, é casado, finge que não é. Isso não era uma brincadeira. Isso foi verdade e aconteceu naqueles dias. E hoje nós estamos aqui, glorificando ao Senhor, por ter o quê? Iluminado as nossas mentes. Hoje nós podemos dizer, Abba Pai, de ter nos tirado de um lugar onde se prega que a vinda do Messias é para daqui, de hoje, para um futuro indeterminado e incerto, porque catástrofes sempre vão acontecer, evolução sempre vai acontecer. E aí, totalmente desprendido do contexto judaico,
Veja bem, meus queridos. Isso é ignorar o Antigo Testamento. Isso é ignorar as profecias. Isso é ignorar a própria lei. Porque Israel foi julgado segundo a Torá e foi condenado. Yahshua era o Messias prometido de Israel. Porém, o que fizeram com ele? Condenaram e o mataram. E ainda disse que o sangue dele, deixe que o sangue dele caia sobre nós e nossos filhos. E hoje o sistema usam tudo descontextualizado da palavra. Vejam bem, expulsam demônios usando o sangue de Yahshua. Isso é uma blasfêmia, meus queridos. Se você entender o que a palavra demônio quer dizer, é uma blasfêmia. Apregam pecados ao mundo. O que é isso? É uma blasfêmia. Dizem que ele ainda virá, jogando na latrina a Bíblia. Isso é uma blasfêmia. Se reúne para celebrar a ceia do Senhor num tempo desse. Isso é blasfêmia. E assim caminham, né, todos esses aí do cristianismo tradicional. Por isso que eu oro a Deus para que Deus incentive vocês, que ilumine vocês com entendimento, com mais entendimento, porque nós precisamos mostrar isso ao mundo. Por isso a importância de canais iguais a este. Por isso que nós devemos nos preparar, nós devemos nos qualificar. Precisamos dominar muito bem esse assunto. Nós precisamos dominar isto. Por esta razão, não podemos medir esforços para isso. Não podemos ficar retrógrados quanto a isto, meus irmãos. Nós não fizemos tanto para levantar o sistema religioso, não é verdade? Eu já contei as minhas histórias aqui. Você deve ter história também para contar. Não medíamos esforços e pensávamos que éramos felizes, alimentando uma rede doutrinal de mentiras. Estávamos lá, presente, com o nosso suor, com a nossa vida, com o nosso dinheiro. E aí nós chegamos em graça, começamos a medir. Medimos tudo. Ficamos contando, né? Ficamos magoados. Ficamos magoados igual as criancinhas, já viu? Não entendendo o momento que vivemos. Não entendendo porque Deus nos levantou. Ele nos levantou para abrir caminho para a próxima geração. Essa é a verdade. E muitos hoje estão pensando que Deus os chamou, sabe para quê? Para ser juiz do mundo. Para abrir canal e ficar dizendo, esse é graça, isso não é graça. Se virar para a direita é graça, se virar para a esquerda não é graça. Abençoados não é assim. Viraram juízes. Isso, meu irmão, sabe o que é isso? São pessoas camufladas que estão em graça do sistema religioso. É isso. E elas estão sendo usadas para te destruir. Para destruir o que Deus te deu. Para destruir todo esse legado que temos que deixar para a próxima geração. E tem muita gente que se põe aí a ficar escutando carroças vazias. Já viram carroças vazias? Mais uma vez eu estou usando esse termo. Né? Só fazem barulho. Blá, blá, blá. São vazios. Aí chegam em graça, querendo espreitar sua liberdade, dizendo o que você deve fazer, o que você não deve fazer. Isso é graça, aquilo ali não é graça. Igual outro irmão me disse, né, me procurou no WhatsApp. O irmão falou assim mesmo para mim, André, eu estou muito decepcionado com você. Eu falei, por que, meu irmão? O que eu te fiz? Porque você quer se reunir. Porque quem se reúne não está em graça. Quem se reúne é sistema. Eu falei, meu irmão, quem te ensinou isto? Ah, foi fulano de tal. Eu disse, meu irmão, você está muito mal assessorado. Não falei do irmão, né? Não falei mal do irmão, não. Eu não fui chamado aqui para fofoca. Só disse que ele estava muito mal assessorado. Muito. É, abençoado. Nós fomos chamados para preparar o caminho dos nossos netos, da próxima geração. Essa é a grande verdade. Bom, abençoados, estamos encerrando essa mensagem e vimos mais duas cartas de Romanos e Filipenses. E podemos comprovar que à medida que chegava o ano 70, mais os seus escritos iam ficando dramáticos, iam ganhando contornos de destruição realmente. E essa é a prova de que os discípulos sabiam muito bem porque falavam assim, incluindo todos
para aquele grande evento que estava bem próximo de acontecer. Na próxima mensagem nós vamos analisar a carta de Paulo a Timóteo. E ele, Timóteo, viveria aqueles dias. Timóteo passou vivo pela parousia. E Paulo havia encomendado algo muito especial para Timóteo. E esse algo especial dirigido a ele cai por terra quando se pensa que Jesus ainda vai vir. Ou seja, se Cristo vai vir ainda, como prega o sistema religioso, Timóteo fracassou. Você sabe o que é? Continue acompanhando as nossas mensagens nesse canal. Tá bom, abençoados? Então eu vou ficando por aqui, queridos. Graça e paz a todos e até a nossa próxima mensagem. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo.